Esse anime se baseia em muitas garotas gostosas e alguns caras despertando poderes divinos e saindo na porrada até a morte. Caso tenha ficado curioso, bora recapitular isso aqui rapidinho, pô. Há 1800 anos atrás, heróis com poderes divinos morreram, e algumas magatamas com a alma desses heróis vagam pelo mundo até hoje. Aqueles que a possuem têm suas habilidades aprimoradas até o máximo, e também são incitados a lutar por causa do espírito de batalha dentro das magatamas. Ah, não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo e já deixa seu like aí, já é? Bom, os usuários da atualidade são conhecidos como guerreiras. O anime começa com Sonken, indo até a academia Nanyu, uma das 3 maiores escolas frequentadas por guerreiras. Ela se prepara para não parecer fraca na frente do pessoal. Ela almeja bater a sequência de 29 vitórias da amiga dela e se vangloriar por isso, mas diz que vai deixar uma melancia ali, pois está meio pesado para ela carregar, né? Nesse momento ela vê o pau quebrando firme, então ela sente medo e diz que aquilo ali parece um inferno e não uma escola. Um negão gigante chamado Gakusho vê ela e manda ela dar um chute nele pra testar a força dela. Ela fica com medo e diz que tá só de passagem. Nossa, mano, a garota foi ali pra desafiar o pessoal e agora tá com medo. Ele finge dar um soco nela e diz que ela ainda não herdou a Magatama e deve ser abaixo do rank E. A garota imediatamente se mija toda, mano. Alguns momentos depois, ela diz que vão dar um apelido muito zoado a ela, pelo acontecido, né? Uma garota diz para Sonken que ela é a nova líder agora. Sonken diz que nem pensar, ela passou vergonha demais, como é que ela vai ser líder? Então a garota, chamada Rukusho, diz pra ela que foi a mesma coisa com a antiga líder, Sansako, e por coincidência é a tal amiga que ela sonha em superar. Então Rukusho diz que após vencer 29 vezes consecutivas, ela foi derrotada com apenas um golpe pelo negão, que é o Gakusho que a gente viu anteriormente. E no dia seguinte enfrentou Ryomou e se mijou toda também. Só quem diz que se identifica com a parte de se mijar. E se a amiga dela conseguiu, ela também vai. Bota fé, pô, confia. Só quem pergunta por onde ela anda. A garota diz que ela foi atrás de Rimiko para tentar resgatar 2 magatamas que foram roubadas, mas até o momento ninguém consegue fazer contato com ela. E diz que não é bom se envolver com isso, pois só hoje mais de 20 pessoas foram parar no hospital. O Kitsu chega e dá a magatama para Sonken e diz que é o presente do mestre Choco para ela. Sonken fica feliz, mas diz que não sabe se merece, pois ela é fraca, indecisa e burra, e também só atrapalha nas missões. A garota diz que ela tem o que é preciso, pois aguentou muita coisa para chegar até ali, então ela resolve colocar. E na mesma hora sente uma sensação de poder inacreditável. O Kitsu diz que ela tá viajando e não ficou nem 1 milímetro mais poderosa, pois precisa treinar e lutar muito para evoluir a Magatama. Rukusho então mostra Hyaku Rekitou, a espada herdada de 1800 anos atrás. Rukusho diz que a espada está reagindo a algo. Ela diz que a senhora Koumei tinha avisado que essa espada era da escola chamada Seito, e agora tem muita gente atrás dela. E uma dessas pessoas é a Asaemon. A escola Nanyu está em sério perigo. Gakusho se encontra com ela, e diz que é um rank B, um dos 4 reis da escola. Rukusho começa a ligar para ele, pois ele está em perigo. Só que ele não atende, então ela fica preocupada e resolve ir atrás. E dá de cara com a Asaemon. Só que a Asaemon está meio psicopata e só pensa em matar para poder pegar a espada. Ela diz que é da escola Rokuhara, uma rank A especial, e gosta de magatamas e pickles, e também de deixar muitos cadáveres espalhados pelo chão. O Kitsu manda Sonken pegar a espada e fugir o mais rápido possível, pro mais longe que ela puder, pois ela vai tentar segurar a Zaimon, caso ela venha, né? Sonken pergunta por que tem que ser ela. O Kitsu diz que é porque ela é a líder agora, mesmo que seja temporária e fraca. E também seria o desejo de Sansako, caso ela estivesse ali. Inara, uma das 12 divindades, chega e pergunta da espada. O Kitsu diz que só Deus sabe. Sonken se cansa ao chegar no terraço. A Zaemon aparece bem atrás dela, dizendo para ela dar a espada, caso contrário irá perder a mão. Sonken fica em dúvida, mas decide não dar a espada. Então a Zaemon se prepara para matá-la, quando de repente sua espada é literalmente picotada por Shiryu, da escola Seito. Rank A especial. Ela gosta de Pocky e diz que gostou da atitude de Sonken e pergunta se ela está ferida. Sonken diz que não, e fala que Shiryu é a guerreira mais poderosa de Kanto. Shiryu diz que não, pois a mais forte atualmente está em Kyoto. Nesse momento ela está treinando e diz que não conseguiu acompanhar o movimento de Musashi, quando de repente sua Murasame começa a ressoar por algum motivo. Voltando para o duelo de gostosas, Shiryu diz para a Zaemon parar, pois elas não precisam se matar ali à toa. Ela só quer proteger a Sonken, e não quer usar a Muramasa dela para poder ferir ninguém. A Zaemon ataca rapidamente, fazendo um mini corte em sua bochecha e, na mesma hora, recuando. Shiryu diz que não tem outro jeito, então sacará sua espada. O Kitsu tá quebrando o pau em todo mundo lá e já tá até sem roupa. Sonken diz que elas estão paradas já faz 5 minutos, mas na verdade elas não podem se mexer, pois seria morte certa a cada erro. Uma batalha de rank A é realmente inacreditável.
Asaemon moscou por 1 milésimo e se sentiu partida ao meio, mas percebeu que foi só uma alucinação. Só que ao se distrair um pouquinho ela é atingida e parte da sua roupa é arrancada e seus peitões ficam de fora. E não entende como isso aconteceu, pois Shiryu nem sequer se moveu. Asaemon está com medo, pois ela atingiu Shiryu primeiro, com aquele mini corte, e por isso ela não entende como ela ainda está de pé, pois a espada de Asaemon tem um analgésico implantado, que causa paralisia instantânea, funciona até mesmo em elefantes e animais maiores. Então ela pergunta como que ela tá de pé. Shiryu interrompe a fala dela, dizendo que a droga dela funcionou sim, e está em todo o seu corpo, e está bastante difícil até mesmo de segurar a espada, mas comparado ao dever de proteger a Sonken, isso não é nada. Mano, a mina é braba. Asaemon guarda suas espadas, reconhecendo que não pode vencer, pelo menos é o que ela achava, né? E diz então que se Shiryu quisesse, já teria a matado, e um cadáver não pode reviver espada nenhuma, né? Ela diz que assim que conseguir vencer Shiryu em seu melhor estado, dando 100% pau a pau as duas, ela vai voltar pra pegar essa espada aí, mano. Após Asaemon ir embora, Shiryu diz que deu sorte, pois Asaemon é muito orgulhosa. Shiryu diz que a droga acabou com ela e ela já tá no limite, se tivessem continuado, com certeza ela teria morrido. Então a gente pode considerar aí um empate, mano. As duas estavam um com medo da outra. Bom, ao achar que tinha acabado, Inara aparece de repente cercando ela, mas ainda consegue fazer o último ataque, chegando à exaustão. Quando ela seria finalmente finalizada, Sonken grita dizendo que dará a espada e não precisa matar ninguém, por causa de uma espada idiota dessas. Inara vai até ela e pega, e diz que ela é muito burra, pois Sonken também é um alvo de Rimiko. Um cara diz para Rimiko que ela é muito cautelosa, pois mandou uma galera, e até mesmo a Inara, só para pegar uma espada e a Sonken. Ela diz que foi necessário, pois nunca se sabe o que pode acontecer. O Kitsu estava se fingindo de morta todo esse tempo, pega a Sonken e diz que elas vão ter que pular. Sonken fica com medo, então o Kitsu diz que não veio só para dar a Magatama dela, e sim porque o dragão dela está... Bom, acho que agora a gente vai ficar sem saber, né, mano? Só que não, Sonken acaba de despertar um fucking dragão d'água, mano, e ultrapassa facilmente o nível Rank S, e vai na direção de Inara para matá-la. Porém, cai fedendo no chão e é isso. Sonken não dá uma dentro, hein, cara? Inara começa a zoar, achando que seria um fodendo despertar foda e daria uma boa brincada. Mas é só isso. Porra nenhuma, mano. Olha o plot. A garota para o tempo, levanta doidona, parece que tá possuída. E Nara chama ela pro pau. Após deferir um ataque, achando que ia fazer alguma coisa, nada acontece. Porém, deixou ela pela dona, né? E Nara não passa nem Wi-Fi agora. E Sonken percebe Rimiko se aproximando. Logo, Rimiko se caga. Entendemos que não é mais Sonken que está ali, é o próprio dragão tacando terror em todo mundo, mano. O dragão então humilha Rimiko, dizendo que há 1800 anos atrás ela era tão covarde e até mesmo se curvava a ele, como seu rei, mano. Shiryu diz que esse é o dragão da água. O dragão ao ver ela debocha dizendo que a Shiryu de 1800 anos atrás choraria vendo essa reencarnação patética dela. E ainda fala dos peitos dela. Mano, concluo que esse dragão veio aqui só pra humilhar todo mundo e ir embora, velho. Ao ser atacado, o dragão se defende sem sequer mover um dedo e chama todos de verme. O cara é desumilde, já falei isso quantas vezes. O dragão pergunta a Inara se ela quer tanto morrer assim, pois ele tá doido pra mandar alguém logo pra vala, mano. Rimiko tá em choque e só fica refletindo. Inara quer sair no pau de qualquer jeito, mano, não tá nem aí. É meio psicopatinha ela, hein? Inara diz que as cartas dela causam alucinações. E agora é GG Easy, mano, acabou. O dragão é tão pica que usou o poder dela contra ela mesma, mano, e ainda zoou. Esse cara é um poço de desumildade, mano. Rimiko diz que os despertares de Soul Soul, que era um cara muito foda, Ryubi, que é a garota que tem a Murazami, e Sonsaku, que é a amiga dela, foram de boas de lidar, pois foram completamente tomados pelo poder do dragão, que aos poucos se dispersou. Mas com Sonken é diferente. Parece que ela dominou completamente o dragão d'água. Pelo menos é o que ela pensa, né? E Nara tá apanhando mais que puta. Rimiko diz que Soul Soul era o mais cruel da atualidade. Porém, a Sonken de 1800 anos atrás era tão cruel quanto ele. A Asaemon aparece e toma uma lapada. E o dragão já tá muito puto, perguntando até quando ele vai ter que ficar ali com aqueles vermezinhos. Koumei, uma galera chega dizendo que Sonken já fez o bastante. Ela diz então que os dragões superam infinitamente os Magatamas e até mesmo os Rank S's. Guerreiras não passam de bebês comparadas a eles, e pede para que ele se acalme, pois aquilo é desnecessário. O dragão então ri e diz que mesmo 1800 anos depois, Koumei continua atrapalhando ele. Koumei então percebe que Sonken foi realmente dominada, mas esse poder e violência dela são altos demais, e só ela pode derrotar Rimiko e Kansai, e talvez toda essa insanidade seja a salvação. Com a explosão do dragão, Asaemon iria de base, mas foi salva por Shiryu, que manda ela ralar dali antes que alguém veja ela salvando o inimigo.
amigo. A Zaemon, por ser orgulhosa, fica irritada ao ser salva, mas Shiryu diz que não a odeia e que talvez elas um dia lutem 100% uma contra a outra. No entanto, não seria esse o momento adequado. Sonken capotou o Corsa, mas enquanto isso, Inara aparece toda quebrada, falando em matar 500 vezes. Sonsaku aparece, dá um murro tão pica nela que eu nem te falo o que acontece, meu irmão. Depois pergunta, será que eu exagerei? Poética, né, mano? Esse anime de garotinhas tampando na porrada até a morte é muito bom, mano. Eu recomendo que vocês assistam. Se quiser a parte 2, já sabe, comenta, deixa o like, tamo junto, valeu, se inscreve no canal, caralho, acho que